Boa noite a todos. Meu nome é Renato Gouveia, sou diretor técnico da Catálisis. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Ingrid, que é organizadora desse evento, por esse convite, por poder participar mais uma vez, e também ao pessoal do suporte, principalmente a Gabriele. Agradeço muito. Pessoal, eu sou formado em Química, eu sou bacharel em Química pela Universidade Mackenzie, eu me formei em 1996, e eu trabalho praticamente há quase 30 anos nessa área de cromatografia e afins. Eu fui técnico de suporte da Agilent Technologies, e por muito tempo trabalhei na BASF e outras empresas, principalmente com controle de processos. Só uma apresentação, uma introdução, pessoal. Hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns cuidados práticos que nós vamos ter com o equipamento de cromatografia gasosa. O que compreende isso, na verdade? Eu vou mostrar para vocês, da melhor maneira possível, algumas intervenções ou pequenas intervenções que vocês podem fazer num cromatógrafo gasoso no seu dia a dia, para que vocês não tenham problemas aí durante as suas análises e durante algum tempo. Tá bom? Eu vou tentar ilustrar com alguns filmes, eu vou descrever algumas partes e eu vou pegar um equipamento mais específico da cromatografia, tá? Do GC. Qual vai ser esse equipamento? Então, eu vou falar primeiro para vocês os componentes básicos, para quem não está muito familiarizado, mas acho que a grande maioria das pessoas aqui já estão familiarizados. Então, o que nós vamos ter aqui? Os gases, tá? Que vai ser o hélio, hidrogênio, nitrogênio e o ar sintético. Dentro desse equipamento aqui, nós vamos ter aqui no injetor, um injetor automático, onde dentro desse injetor nós vamos ter lá uma seringa. Nós vamos ter aqui o forno de colunas, onde vai ter a coluna do GC, o detetor, e para acompanhar tudo isso e controlar tudo isso e tratar os dados, um computador, onde vai estar instalado o software. Dito isso, pessoal, nós vamos ter aqui um equipamento, que é um cromatógrafo gasoso, e eu vou falar com vocês bastante hoje sobre o injetor, o liner, o ring septus, selo de ouro, anilhas e porcas, o detetor e a coluna. Além disso, pessoal, eu vou fazer uma pequena parte aqui de um outro item que eu acho que também é importante trocar, mas na hora eu vou falar para vocês, vocês vão lembrar disso aí, tá bom? Dentro da cromatografia gasosa, nós temos vários tipos de injetores. Todos esses que vocês estão vendo aí. Esse que está em azul aqui é o injetor split-splitless, é o mais utilizado. Então, eu vou parar, eu vou perder um tempo maior falando exclusivamente desse tipo de injetor que é o split-splitless. Ele é o mais usado, ok? Então, aqui, ó, é a anatomia do injetor split-splitless. E as peças que eu vou falar aqui são as peças que a gente vai trabalhar, que nós vamos fazer a troca efetiva. Sempre que a gente for fazer uma manutenção, uma parada, esse é o tipo de intervenção que eu acho que o pessoal consegue fazer no seu dia a dia, tá? Então, o que nós temos aí, ó? O ring, que é um anel de vedação entre o liner e a porca do septo. O liner, tá aqui, ó, o liner, que tem uma foto de dois tipos de liner. Aqui, o liner, ele é responsável pela volatilização da amostra, tá? E você tem uma gama muito grande de configurações. Então, dependendo do tipo de análise que você faz, do tipo de analito e o tipo de injeção, você vai utilizar liners diferentes. Então, cada um vai ter que estudar o seu caso e escolher o seu liner. Mas a troca do liner, que eu vou descrever para vocês aqui, é a mesma, independente do tipo de liner que você trabalha, tá bom? Aqui na cabeça do injetor, pessoal, nós vamos ter a porca do septo. A porca do septo, ela sela o injetor e... Tá certo? Ela sela o injetor. E quando a gente for trabalhar nessa troca, eu vou especificar para vocês, nós vamos evitar o aperto demasiado. Pessoal, o septo,
aqui tem mais específico, né? Então, qual é a função dele? Ele é responsável pela vedação. Ele permite o quê? Que a injeção da seringa não tenha perda na amostra. Então, quando a gente perfura ele, injeta a amostra, vaporizou, ele veda para que você não perca a amostra aí na cabeça do injetor. E aqui embaixo, pessoal, um outro item muito importante seria o selo de ouro. A maior função do selo de ouro é impedir o quê? Que a sua amostra volatilizada ela entre em contato com uma superfície quente e ativa. Então, para evitar que tenha uma reação do seu analito com qualquer item dentro do injetor. Tá bom? Então, o que eu vou falar com vocês hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre manutenção desse injetor do split splitless. Tá? Eu vou tentar ilustrar de uma forma bem simples. Não é uma prática complicada, porém nós temos que tomar alguns cuidados. E se você prestar atenção, ter calma e trabalhar com certo cuidado, vocês não vão ter problema para fazer esse tipo de manutenção, ok? Então vamos lá, pessoal. Coisa mais simples que a gente tem para fazer dentro da manutenção do dia a dia, dentro de um injetor. Troca do septo, pessoal. Como é que a gente vai fazer essa troca do septo? Pessoal, tudo que eu apresentar aqui para vocês hoje, tudo, quando vocês forem operar e mexer com o equipamento, primeiro cuidado, o equipamento tem que estar desligado e o equipamento tem que estar frio. O cromatógrafo gasoso, ele suporta temperaturas extremamente altas. Então, se você fizer isso daqui com ele a quente, você vai se queimar. Não tenha dúvida disso. Uma coisa certa é que você vai se queimar, que você pode se machucar. Tá bom? Uma outra coisa. Todas as operações que você fizer aqui, que eu vou mostrar para vocês, se vocês puderem usar uma luva de pano ou uma luva, por quê? A mão da gente está sempre suada, a gente tem algumas gordurinhas na mão. E toda vez que a gente tocar nessas partes, tocar nessas peças, nós vamos contaminar. E esse tipo de contaminação, ele pode aparecer lá na sua análise. Então, o cuidado aqui é pertinente e muito importante. Então, vamos lá, pessoal. Troca do septo é uma troca simples, equipamento frio, luva. Vamos lá. Solta a porca com cuidado. Aqui, pessoal, nós temos uma observaçãozinha, tá? Aqui eu tenho uma observação para vocês. Qual que é essa observação? Geralmente, o pessoal usa uma superfície pontiaguda, alguma coisa pontiaguda, geralmente de metal, para você tirar o septo. Está errado isso? Não, não está errado. Porém, nós temos que tomar um cuidado muito grande aqui. Qual é o cuidado? O cuidado de a gente não riscar essas partes de metal com outro metal. Dependendo do tipo de risco que nós fizermos aqui, se a gente não tomar cuidado, ele vai causar um vazamento. E esse vazamento, pessoal, dificilmente a gente vai resolver. Então, muitas vezes você risca essa peça de metal, vai ter que trocar essa peça inteira, que a gente chama de insert, tá? Retiramos o septo. Pegamos um septo novo. Separamos o septo. Vamos colocar o septo na posição correta. Vamos pegar a porca do septo e fazer um aperto. Esse aperto, pessoal, pode ser um aperto com as mãos. Encontrou resistência? Pode parar. Por quê? Nós vamos aquecer esse injetor. Esse metal, ele vai ter uma expansão do metal e vai acabar vedando para vocês. Então, muito cuidado com esse aperto. Aqui do lado eu coloquei um desenho, pessoal, que quanto mais você aperta, essa posição ela vai mudando. Então, o que nós vamos fazer? A diferença que nós vamos ter aqui, dessa anilha, é de mais ou menos 1 milímetro. Então, esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar aqui. Tá bom? Pessoal, nós temos aí alguns tipos de septo. E aqui eu vou dizer para vocês os septos que eu acho que são os mais indicados, tá?
Quando a gente for trabalhar com temperatura do injetor muito alta, nós vamos trabalhar com esses septos de baixo sangramento, que ele suporta temperaturas até 400 graus, que são os septos vermelhos. Se você estiver trabalhando com temperaturas até no máximo 350 graus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar os septos verdes. Uma outra dica importante, eu acho importante, nós temos vários tipos de septos. E alguns dos septos, ele vem com essa guia de furo. Essa guia de furo, pessoal, eu acho que tem uma função muito interessante. Porque aqui, se vocês veem aqui essa foto, esses septos que tem a guia de furo, conforme eles vão perfurando, observem aqui a diferença. O de cima é o que não tem guia. A agulha, o que vai acontecendo? Ela vai perfurando em várias posições, e vai destruindo o septo. As chances de ter o vazamento e de uma contaminação de borracha dentro do seu liner e no selo de ouro aumentam consideravelmente para quem não usa o tipo de septo, que é o septo que tem guia de furo. Então, pessoal, eu indico vocês também a trabalharem com septos que tem guia de furo. Vai ajudar bastante e vai diminuir bastante o número de intervenções no seu equipamento. Ok? Vambora, pessoal. Uma coisa que vocês vão observar na sua análise, quando é que a gente tem problema de septo? Primeiro, a gente vai perder resposta do seu pico. Seu pico vai começar a diminuir. Por quê? Porque você injeta, ele vai vaporizar e vai perder uma parte da amostra. Então, vai diminuir a resposta. Isso já é uma observação. E uma outra coisa é você observar a simetria do seu pico. Se você tiver um septo sem vazamento, o pico vai estar lá simétrico, bonito, sem problemas. Agora, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai olhar o seu pico depois da injeção e vai ver o quê? Que não está muito simétrico. Então, isso é uma característica, é uma das características de um sinal que pode dizer que seja um septo ruim. Ou talvez pode ser um vazamento no injetor. Mas como nós vamos trabalhar também com as outras manutenções, a gente pode resolver, sanar esse problema. Ok? Então, outros problemas relacionados além do septo, se você observar isso, tá? Baixa razão de split, aí o vazamento no injetor ou vazamento no septo, como eu falei, e algum problema no liner, pode estar quebrado, com vazamento, erro de instalação, eu acho meio difícil, gente, mas acontece. Ou também a coluna está instalada de forma errada, aí ela pode estar instalada errada, tanto no injetor como no detetor. Mas lá na frente, eu vou conversar com vocês para a gente resolver esse tipo de problema. Tá bom? Uma outra coisa, pessoal, é só um conselho. Eu vou mostrar para vocês em várias sessões como você faz esse tipo de manutenção. Porém, é o seguinte, trocar um septo, tudo bem, o septo às vezes você injeta várias vezes e tal, você troca. Agora, quando você for trocar o outro conjunto, liner, selo de ouro e o ringue, já faz tudo, pessoal. Já está com o equipamento desligado. Se você tiver todas as peças, se você fizer tudo nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter sempre uma análise limpa, uma análise sem problemas. É um conselho, pessoal. Tá ok? Porque o custo, ele não é um custo muito elevado. E você consegue o quê? Evitar vários problemas aí na sua análise por um bom tempo. Então, é um conselho que eu dou. Quando começar a fazer um tipo de intervenção, faça tudo. Você vai ganhar tempo. O equipamento já vai estar desligado. Depois você vai ter que aquecer, perder tempo ou desligar. Aproveita e já faz tudo isso que eu estou mostrando para vocês de uma vez só. Ok? Então, primeira coisa, por que nós trocamos o liner, o ring e o selo de ouro? A principal causa, pessoal, contaminação do sistema. Aqui eu estou mostrando para vocês os vários exemplos de contaminação. Injeção contínua, dependendo do seu analito, o que vai acontecer? Vão acontecer depósitos aqui de produtos que não são voláteis, ou contaminações. Eu faço 1000 injeções, vai acumulando, de pouquinho em pouquinho, e aí quando vocês abrirem o liner de vocês, ó, ele vai estar desse jeito aí, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é um exemplo
que trocou aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o selo de ouro. Observa que tem uma quantidade muito grande de borracha. De onde vem essa borracha? Do septo. E aqui dentro desse liner também, ó, vocês vão observar pedacinhos de borracha do septo dentro do liner. Isso vai atrapalhar a tua injeção. E muitas vezes, pessoal, muitas vezes, se você usar esse liner com guia de desculpa, pessoal, o septo com guia de furo, vocês vão evitar muito mais a aparição dessa borracha aqui, ó, ou desse acúmulo de borracha, tanto no selo de ouro quanto no liner. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Troca do liner. O que vai consistir a troca do liner? Pessoal, toda vez que você for trocar o liner, antes de mais nada, nunca se esqueçam, tira a coluna. Por quê? Porque senão você vai tirar, vai ficar um pedacinho de coluna, às vezes quebrado lá no meio. Então, tira para a gente não ter nenhum tipo de problema. É um conselho que eu dou. Dependendo de como tiver instalado lá embaixo, já vai fazer isso. Depois, lá na frente, vocês vão ver que dá para fazer toda essa manutenção. Eu só estou segmentando para quem preferir ou precisar fazer uma única intervenção, sabe como fazer, tá bom? Para os equipamentos mais novos, tem essa porca amarela, essa parte amarela. Então, você não precisa da chave. O que você faz? Tira ele de posição, levanta. Aqui, pessoal, eu quero que vocês tomem um cuidado específico com o quê? Quando você for levantar o insert, que é essa parte toda de cima aqui, vocês vão ver que tem umas tubulações de metal aí. Evitem, pessoal, de ficar dobrando muito ela. Levantem com cuidado, evitem dobramento, evitem forçá-la. É só tomar cuidado, que não vai ter problema, tá, pessoal? É bem tranquilo. Então, tirou o insert, com cuidado, levantou, pessoal, observando que está usando luva. Aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Observem também, de novo, nós estamos usando uma pinça para ajudar a tirar, sempre tomando cuidado, para não forçar e evitar riscos aí no corpo do injetor ou em outra parte, ok? Para evitar o quê? Que lá na frente nós tenhamos algum tipo de vazamento. Tiramos o liner e o O-ring. Toda vez que fizer essa operação, não aproveite o O-ring, pessoal. Troca liner e O-ring, sempre. Evitem problemas lá na frente, tá ok? Colocou sem contaminação, com cuidado. Aí vamos colocar um insert de novo, tomando cuidado sempre com aqueles tubos de metal. Posicionou, fechou. Pessoal, acabou. Está resolvido o problema da troca do liner e do O-ring, tá ok? Aí, pessoal, além disso, tem o selo de ouro. Quando nós vamos trabalhar com a troca do selo de ouro, nós vamos ter que tomar a seguinte precaução também, ok? Toda vez que for trocar o selo de ouro, a gente tem que tirar o liner, pessoal. Muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai tirar o selo de ouro, o liner pode cair, dependendo de como tiver apertado lá em cima. E aí vai ter que fazer todo o processo de novo. Essas são as ferramentas que normalmente a gente usa no processo da troca do selo de ouro, do cromatógrafo gasoso. Então, o que nós vamos ter? É uma chave Torx, ela vem com o equipamento, o selo de ouro e o washer, uma pinça. Essa daqui, pessoal, é a chave da porca da coluna. Lá na frente eu vou falar com vocês sobre os equipamentos novos, não precisam mais, não tem mais essa porca, é manual. E essa chave aqui, pessoal, para a gente tirar a porca do selo de ouro. Tá bom? Como é que é o processo em si? Então, nós vamos primeiro lá tirar a coluna, tá certo? Desculpa, pessoal. Lembre-se de tirar primeiro o liner. Aí tiramos lá a coluna. Aí, pessoal, nós vamos pegar a chave Torx. Nós vamos pegar a chave Torx.
Para a gente tirar o quê, pessoal? Para a gente tirar, ó, o isolador térmico. Então, a gente só solta um pouquinho, gira ele com a mão de posição, ele já sai. Pronto. E depois, com a outra chave, nós vamos tirar a porca do septo. A porca do selo. Quando nós tirarmos essa porca, o que vai acontecer? Lá dentro vai estar o selo de ouro, o washer, certo? E aqui seria a porca redutora do selo de ouro. E quando nós vamos montar isso daí, o que a gente vai fazer? Na mesma ordem, pessoal. Primeiro nós colocamos o washer e depois nós vamos colocar o selo de ouro. Sendo que o selo de ouro, pessoal, ele vai ter uma parte que vai ficar sempre para baixo. E o risco, o chanfro, ele fica para a parte de cima. Não pode colocar o contrário. Tá bom, pessoal? Muita atenção e muito cuidado com isso. Feito isso, pessoal, o que vai fazer? O washer já está lá dentro, coloca o selo de ouro, tomando cuidado para não riscar, coloca de novo a porca na posição correta, apertou com a mão, aí nós vamos pegar a chave, dar o aperto, não precisa apertar muito, apertou, encontrou resistência, pessoal, parou. Colocamos o isolador térmico, colocamos a coluna novamente, liner, fechamos o insert. Até aqui sem problemas, né, pessoal? Eu acho que se vocês encontrarem alguma dificuldade, vocês podem ligar para mim ou o pessoal lá da Catálise, qualquer um do pessoal pode ajudar você. E sempre, pessoal, nunca se esqueça, luva e equipamento a frio. Não tenta fazer isso com equipamento quente. Você vai ter problema. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar com vocês sobre um outro item que não estava relacionado lá naquele equipamento? Seria isso daqui, pessoal. É trocar o filtro do split vent. Eu acho muito importante, às vezes, dependendo do tempo e do tempo de amostra que vocês usam, vocês trocarem esse filtro. Por quê? Esse filtro, se ele estiver muito sujo, ele vai afetar a maneira como o fluxo passa por dentro do injetor. Principalmente para quem trabalha com muita injeção split, tá? E dependendo da amostra, ele vai sujar, ele vai contaminar. E às vezes a sujeira é tão grande que às vezes tem que trocar esse tubo que está aqui também, ó. Dependendo do analito que você está utilizando. Então, eu acho que é um processo simples, então dá para a gente trabalhar com isso. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem esse tipo de intervenção. Então, ó, fica lá atrás, você levantou a tampa do seu cromatógrafo, você já vai ver essa peça lá atrás, ó. E o tubo que está ligando aqui, ó, é esse que sai da cabeça do injetor, tá? Ele passa, ele leva todo o material de split até o trap, tá? Que esse aqui é o trap. E o filtro fica lá dentro, tá? Então, vamos lá. O único material que tem, quando a gente compra esse filtro, geralmente ele vem o filtro e os dois O-rings. Pessoal, não aproveite esses O-rings. Não aproveitem. Se vocês vão fazer a troca, coloca um novo para evitar qualquer tipo de vazamento e contaminação. Tá ok? Então, vamos lá. Essas são as ferramentas que nós vamos normalmente utilizar. Nós vamos usar também a chave Torx. Pessoal, para os equipamentos mais antigos do insert, lembra aquele que tem aquela parte amarela para você retirar o insert? Para quem não tem um equipamento mais antigo, 6890 ou 6890 que não tem aquela peça, qual que é a ferramenta que nós vamos usar? Essa ferramenta aqui, ó. A função dessa ferramenta é soltar aquela porca do insert, tá bom? Então, vamos lá. Esse aí é um conjunto que já vem com o tubo também. Levantamos a parte de trás,
Aí nós vamos pegar a chave Torx, soltar os parafusos que prendem tanto o trap quanto a válvula reguladora de pressão, porque eles são um conjunto. Nós vamos tirar elas com cuidado também, pessoal, sempre com cuidado. Elas ficam às vezes bem justas, tal, não force. Levantou, ó, desrosqueou. Aí, pessoal, levantou com cuidado, tá lá o filtro, ó. Vai soltar. Aí a gente já pode visualizar o filtro, ó. Ele tá aí, ó. Aí nós vamos pegar um novo filtro, colocamos os O-rings. Pessoal, nesse caso aí a amostra não tem contato, então o pessoal tá trabalhando sem luva. Porque nessa parte aí, nada do que parte por aí vai passar para dentro do injetor. Aí é fora do injetor, então o cuidado é um pouco menor. Preste muita atenção nisso, tá? Aí vamos colocar na posição, fazer o aperto. Pessoal, eu também acho essa daqui uma intervenção simples, tá? Então faz o aperto, vamos rosquear isso daí com cuidado. Rosqueou, às vezes você pode dar um aperto. Às vezes, pessoal, existe a necessidade de você trocar esse tubo. Ou às vezes a gente desmonta essa parte cinza aqui, ó. Nós tiramos esses parafusos, é simples de trocar isso aqui também. A gente tira os parafusos dessa parte cinza, levanta, já vai ficar visível essa tubulação. A gente pode, com a chave, soltar essa tubulação e limpar essa tubulação. Ou, dependendo do produto que você trabalha, se a contaminação é muito grande, troca-se o tubo. Isso é importante, pessoal. Se alguém for fazer manutenção no equipamento de vocês, observe se o pessoal está fazendo isso direito. Se o pessoal vai limpar, se o pessoal vai trocar. Porque não adianta também trocar o filtro e deixar essa tubulação contaminada. Por quê? O filtro ele vai durar pouquinho, ele vai continuar contaminando. Eu já peguei casos, pessoal, que esse tubo aqui, ó, tá totalmente obstruído. Aí o que acontece? Mesmo que você coloque lá no sistema, que está trabalhando split e tal, além de às vezes não chegar na vazão que você precisa, ele vai injetar toda a amostra acaba não sendo dividida. E aí vai contaminar seu injetor, seu liner, seu selo de ouro, vai estragar sua coluna e assim por diante. Tá bom? Muito cuidado com isso, e eu acho que é uma intervenção simples que dá para todo mundo fazer também. Tá bom? Além disso, pessoal, depois que a gente desmontar, já que o equipamento está frio, a gente pode fazer uma limpeza do injetor split LED. E aqui eu vou passar para vocês um procedimento que eu acho até simples, tá? O que nós vamos precisar para fazer essa limpeza? Nós vamos precisar de swabs, todo mundo tem swabs no laboratório, hexano, metanol, cloreto de metileno, acetona, luvas e os EPIs, pessoal, como sempre. Óculos de segurança, porque esses produtos se caem no olho, vocês já sabem. Então vamos lá. Nós vamos desligar o GC, remover a coluna e o liner, remover a porca e o selo de ouro. Vamos ter que tirar também o insert, lógico que nós estamos removendo o liner. E aí embaixo, dentro do forno, a gente abre o forno, coloca lá um becker, embaixo para coletar solvente, caso o solvente escorra. E aí, pessoal, nós vamos começar esse processo. O processo não é muito complicado. Então, nós vamos pegar lá 2 swabs, eles vão ficar bem, eles colocam os dois juntos. Aí nós vamos mergulhar no hexano, passar esses 2 swabs apertados, você vai sentir que ele está apertado, dentro do injetor, pessoal, aqui na foto, ó, até chegar lá embaixo. E a gente rotaciona ele, vira. E aí o que vai acontecer? Ó? Você vai observar que lá embaixo, você vai ver se o swab está sujo. Ó, no mínimo 4 vezes, mesmo que o swab esteja limpo. Está bem limpinho? Tá, então você passa 4 vezes. Se não tiver limpo, você vai passar até uma hora que ele aparecer limpo. Aí, pessoal, isso foi o processo com o hexano. Nós vamos repetir todos os passos de 5 a 8
Depois, com metanol. Então, nós passamos primeiro um solvente apolar, depois um polar. Aí nós vamos passar de novo um polar, acetona. O pessoal diz aqui, é opcional. Mas eu acho que você já está fazendo isso, faz uma limpeza completa. E depois com cloreto de metileno. Aí a gente monta o injetor de novo, vocês já sabem montar um injetor, já mostrei os vários passos aí. E aí, pessoal, fechou, apertou, conferiu. Se não tiver nenhum vazamento, você deixa o gás de arraste passar pelo injetor por uns 30 minutos para arrastar qualquer tipo de solvente. Aí depois você aquece. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a próxima etapa. Coluna, pessoal, instalação de coluna. Primeiro item que eu acho importante quando a gente fala de instalação de colunas é o corte de coluna. Então, aqui eu estou exemplificando para vocês. O pessoal já está familiarizado com o cortador de colunas. Esse é o mais comum, existem vários tipos, tá certo? Então, quando a gente faz o corte de coluna, a gente tem que observar, tá vendo? Esse aqui, ó, é um tipo de corte de coluna uniforme. Esse é considerado bom, um bom corte. E todos esses aqui, ó, que tem rebarba, tá torto, tá meio diagonal, não tá reto, eles são considerados ruins. Então, a gente tem que fazer o melhor corte possível, porque isso também pode influenciar, pode dar um vazamento, entendeu, pessoal? Então, esse tipo de corte, vocês têm que começar a observar e vocês vão fazendo, chega uma hora que vocês vão começar a fazer ele muito bem e não vai ter problema, tá? Dentro desse cortador cerâmico, a gente tem várias faces. Tem uma face aqui que tem uma régua, que vocês vão medir o tamanho que vocês vão fazer o corte e tal. Essa superfície, ela não é lisa, ela é meio áspera. Ela não serve para corte. Nós vamos usar para corte sempre as arestas lisas. Todas as superfícies que tiverem lisas. Tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Se você usar essa superfície que tem as bordas mais ásperas, vocês vão ter só cortes ruins. Vocês vão observar isso aqui nos cortes de vocês. Tá? Pessoal que não conhece, ó, nós vamos pegar esse cortador de coluna, nós vamos pegar uma aresta, deixar ele na diagonal e passar. Como se fosse fazer um risco. Você passa um risco na lateral da coluna. Fez o risco, empurra a coluna de um lado, depois empurra do outro, fez o corte da coluna. Se você tiver uma lupa, dá uma olhada como é que está esse corte. Dá para vocês observarem isso daqui. Existem uns cortadores no mercado que já tem uma lupa, então dá para você observar sem nenhum problema. Certo? Aí, pessoal, quem tiver dúvida, tem vários tipos. Pode entrar em contato comigo, de repente eu posso ajudar em alguma coisa, mas muitos de vocês já têm experiência, isso aqui é só... Eu acho que é um ponto importante, porque às vezes o pessoal não dá muita atenção para o corte, então, mas vamos lá. Uma outra coisa, para o injetor splitless, essa distância aqui tem que estar entre 4 a 6 milímetros quando você fizer o corte da coluna para você colocar ele lá no injetor. Importa, pessoal, muito. E outra coisa, isso daqui, ele serve para o injetor splitless. Cada injetor daqueles que a gente viu lá na frente, ele vai ter distância e posicionamento diferente. Muito importante, isso aqui vale somente para splitless, de 4 a 6 milímetros. Uma outra coisa, pessoal, tem gente que trabalha, tem gente que pinta aqui embaixo para marcar distância, tem gente que coloca o septo. Eu não uso nada disso, mas tem gente que usa, isso é a preferência de cada um, tá ok? Pode colocar um septo aqui, passar porca, aí passa a coluna, depois coloca a anilha de grafite. Perfeito? Quem vai usar? Tem gente que pinta aqui com corretivo e assim por diante. Aí a técnica, quem vai usar é que escolhe. Eu não coloco nem corretivo e não coloco também o septo. Eu vou lá, eu faço o corte, aperto, quando ele está na posição, aí eu vou lá e corto na distância que eu preciso. Ok? Aí vocês podem escolher. Não existe uma regra definida.
Perfeito? Então, a parte de instalação de colunas. Então, ó, esse é o método que o pessoal que eu estava falando para vocês. Tem gente que pinta e tal. Aqui o pessoal está passando um septo. Colocou a porca. Aí depois vem a anilha de grafite. Pessoal, observe que está usando luva, tá? Porque é para não contaminar. Aí passou a anilha de grafite. Toda vez que você passar septo ou anilha de grafite, pessoal, tem que fazer o corte. Porque o grafite, ele vai deixar resíduo. A borracha, ele vai deixar resíduo na sua coluna. E isso vai interferir na tua análise. Tá bom? Muito importante. Aí, ó, fixou a posição, vem com o cortador de coluna, ó, fez o corte. Olha aí, ó, pronto. Fez o corte e agora ele vai ajustar na medida que ele precisa. Olha lá, aqui ele já fez, ó, não vai mostrar lá, vai ajustar, ó. Vai puxar entre 0,4 e 0,6 e vai instalar a coluna no injetor. Perfeito? Tranquilo. Apertou, aí com a mão, aí vai pegar a chave, esse é o aperto, tá, pessoal? Quando encontrar resistência, encontrou resistência 1/4 de volta. Tem gente que usa esse sistema para ver se está tudo certinho, coloca lá um becker com água, liga a pressão para ver se está saindo do outro lado, para ver se está tudo certo, se não estrangulou. Às vezes o pessoal aperta muito, estrangula, quebra a coluna, a ponta da coluna, e aperta muito, aí veda com anilha de grafite. Então, para você testar isso, coloca lá do outro lado um pouquinho de água ou um solvente e deixa borbulhar. Eu acho melhor água, gente. Ok? Outra coisa, para medir ou para detectar vazamento no injetor ou no detetor ou nas colunas, nunca, pessoal, use Snoop. O Snoop é para detectar vazamento nas conexões e tubulações externas do cromatógrafo gasoso. Nunca use Snoop. É difícil detectar? É. Existe um detector de vazamento eletrônico. Tem várias marcas aí, a Agilent vende, outras empresas vendem, Restec, tem de várias marcas. É indicado? É. Mas, não, de um modo geral, pessoal, com a minha experiência, sim, é difícil ter um vazamento. Se você fizer esse procedimento certinho, você não vai ter dificuldades. Você vai conseguir trabalhar sem nenhum problema. Tá ok? Então, vamos lá. Passei. Aí, pessoal, a instalação de colunas no detetor. Instalação de colunas no detetor, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que a distância aqui, ela é bem diferente. Então, nós vamos passar, para quem usa, ou usa corretivo, ou usa o septo, colocou lá, colocou a porca, passou a anilha de grafite, corta um pedaço, e aí você vai fixar ele no detetor, aí você vai empurrar ele vai entrar dentro do jet, quando você encontrar resistência, você puxa 1 milímetro para baixo. Pessoal, muito importante puxar esse 1 milímetro, senão você vai ter problemas na sua análise. Você vai observar cauda, você vai observar perturbações ali no finalzinho da saída do pico, tá ok? É muito importante. Então, ó, mesmo procedimento lá, apertou aqui com a mão, aí normalmente o pessoal pega e empurra um pouquinho para cima, aí apertou, encontrou resistência, 1/4 de volta. Isso daí, pessoal, é o detetor de vazamento que eu falei para vocês. Eu acho ele um pouco caro, mas para quem tiver dificuldade do início, gente, bota para funcionar isso daí, tá bom? Agora, quem já está acostumado, não precisa disso, tá? Com o tempo, vocês vão ver que não tem muita necessidade, mas quem quiser, eu recomendo
um detetor de vazamento que ele vai detectar o gás ali e vai te avisar se tem ou não tem um vazamento. Tá bom? Perfeito? Pessoal, dentro desse processo, além dessas porcas, eu acho isso aqui uma ideia genial. Quem puder usar isso daqui, isso aqui é fantástico. Por quê? Você não precisa de ferramenta, e o aperto que você dá aqui, geralmente, ele é preciso e específico. Tá ok? Nós temos dois tipos, você só usa a ponta dos dedos. Não preciso falar, pessoal, que tem que ser a frio, é metal, se lá tiver 350, 400 graus, se você colocar a mão aqui, você já sabe o que vai acontecer. E o procedimento para você trabalhar com as porcas autoajustáveis é muito simples. Então, pessoal, recomendo muito a utilização disso, é fantástico. E aí, ó, você faz o aperto lá, coloca na posição, colocou lá, apertou, resolveu o problema. Essa porquinha aqui, ó, ela é mais antiga, então o pessoal usa como guia o septo. Aqui já não precisa mais, ó. O guia é uma própria porca de metal aqui, ó. Pessoal, ideia fantástica. Eu aprovo isso aqui muito. Pessoal, eu vou falar também de um item. Então, a gente fez a instalação, fez o corte da coluna. Coluna nova. O que nós vamos fazer? Condicionamento de coluna, tá? Você vai olhar lá na sua coluna, ela vai ter uma temperatura máxima isotérmica. Pegou essa temperatura, você deixa de 20 a 30 graus inferior àquela temperatura máxima e deixa ele lá, pessoal, sem programação de temperatura, até você conseguir uma linha de base estável. Quanto geralmente leva isso em tempo? No máximo de 1 a 2 horas. Grande maioria. Pode acontecer de alguma coluna precisar de um tempo maior. Uma outra coisa, eu tenho uma coluna de 300 graus. O meu método trabalha no máximo a 220 graus. Pessoal, coloca aí a 230 graus, 250 graus, não precisa forçar muito, tá? A única coisa que você tem que fazer é sempre ser inferior 20 ou 30 graus abaixo da máxima da sua coluna. De regra, tá? Muito importante isso. Faça isso. Até você observar que a linha de base ficou estável. Como é que a gente faz isso? Aqui, pessoal, a gente está dando um exemplo de que é um efeito de sangramento. Então, lá eu tenho uma programação de temperatura ou de tempo. Faço uma injeção em branco, pessoal. Aí, durante o tempo que vai aumentando a temperatura, a minha linha de base vai acompanhando e vai subindo também. Pessoal, isso aqui que é um sangramento, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a temperatura máxima aqui, é 260 graus, vamos colocar lá 230 graus, deixar por 1, 2 horas, o que vai acontecer? Vamos correr de novo, esse degrau aqui ele vai cada vez ficando menor. Menor, 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 ou o sinal vai ficar menor. Item importante para ser considerado. Observe isso antes, tá? Não vai confundir sangramento com contaminação. Às vezes o sinal sobe, mas é contaminação. Então, para você saber ter certeza que é sangramento, faz uma injeção em branco, tá? Porque se você estiver injetando a amostra e estiver subindo o sinal, pode ser sinal de uma outra coisa. Perfeito? Pessoal, manutenção do detetor FID. Isso aqui também é um item importante. Eu vou começar mostrando para vocês, isso aqui antigamente quase todo mundo fazia desse jeito. Então, ó, um erro comum quando você vai fazer esse tipo de manutenção é não remover os 3 parafusos primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os 3 parafusos e tirar a cabeça do detetor. Pessoal, esse coletor, essa parte do detetor, ele tem também, uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, ele tem também o ignitor. Solta o ignitor. Pode soltar e desmontar o ignitor. Ok? Mas, muito importante, pessoal, muito importante. Retire os parafusos primeiro. Então, eu já vi muita gente fazer esse tipo de manutenção. Ó. Então, eu vou tirar o jet, eu vou desmontar, eu vou fazer isso, fazer aquilo.
O que normalmente eu faço? Ó, já começa aqui, ó. Equipamento frio, vou desmontar aqui, ó. Então, eu tiro a primeira parte, aí eu puxo o coletor. Tá vendo que ele teve dificuldade de tirar esse coletor, pessoal? Por quê? Tem uma molinha ali. Essa molinha, ela é responsável de pegar o sinal, passar para a placa eletrônica, que é uma placa digital, para transformar aquilo em sinal. Então, o que acontece? Nós vamos ter, com o tempo, a gente vai fazendo esse tipo de manutenção, e essa bolinha ela vai entortar, vai ter problemas. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que trocar essa placa. E outra coisa, sempre com o equipamento desligado, não pode estar com o equipamento ligado e equipamento frio. E luvas, pessoal. Então, ó, eu estou mostrando para vocês como não deve ser feito. Lembre-se disso. Tá bom? E aí, ó, desmontou, tirou. Tá vendo como tem dificuldade? Puxa para cá, puxa para lá. Aqui, pessoal, uma outra coisa. Tá vendo esse isolador aí, ó? Esse isolador, ele veda também. Pessoal, muito cuidado, que nem, ó, ele tá usando uma pinça para tirar, tal. Aqui tem um segredo. Vou falar de novo para vocês. Quando for usar esse tipo de material, não pode riscar esse isolador, gente. Evite de riscar para não ter vazamento. Tá bom? Muito cuidado na hora de tirar. Eu já vi o pessoal riscar isso aí e dá problema, tem que trocar mesmo. Tá bom? Cuidado para riscar qualquer parte. Aí, lembre-se, é como não se deve fazer. Tá bom? E aqui ele está desmontado. Esse desmonte, a gente vai fazer ele lá na frente, assim que desmonta, vamos desmontar ele. E depois, para quem quiser fazer uma limpeza efetiva, coloca ele no ultrassom com solvente, um solvente polar, um solvente apolar, depois seca. Mas antes de tudo isso, eu vou dar uma informação para vocês. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, vamos tirar a coluna antes de desmontar. Soltamos o coletor, tiramos o coletor, o ignitor, tiramos o ignitor do corpo. Aí, pessoal, olha lá, ó. Tira os parafusos e puxa o corpo inteiro. Puxou o corpo inteiro, começa a desmontar. Você vai dar uma vida útil bem grande para o seu detetor. Aí nós vamos pegar essas partes, como eu falei para vocês, vamos pegar, colocar no solvente, no ultrassom, geralmente um solvente polar ou apolar para fazer uma limpeza, ou se quiser pode usar aqueles 4. Faz 1, 2, 3, 4, limpeza perfeita. Se não quiser, faz só com 2. Aí você pode colocar no próprio forno do seu cromatógrafo, deixar ele numa temperatura de 60, 80 graus, só para fazer uma limpeza. E aí, pessoal, uma observação, ó. Nessa foto aqui do lado, ó. Nesse corpo aqui, ó, ele vai ter aqui um anel de vedação. É uma borracha de silicone. Pessoal, não pode colocar isso aqui no solvente. Eu já vi o pessoal colocar isso aqui no solvente e esse anel, ele fica gigantesco. E às vezes ele deforma e você não consegue mais colocar no lugar. É o que tem que fazer, tem que trocar. E se você não tiver isso daí no seu estoque, seu equipamento não vai funcionar, ele vai ficar parado. Então, ó, tira esse anel com cuidado para ele não quebrar também, tá certo? Tirou esse anel com o mesmo cuidado para não quebrar e não riscar, deixa ele lá de fora, pode passar um isopropanol nele rápido e secar para ele não deformar, e depois você coloca ele por último lá e fecha ele. Cuidado com isso, tá, pessoal? Eu já vi o pessoal estragar isso daqui e ficar com o equipamento parado. E depois a gente monta ele novamente, aqui já está na fase de montar, sendo que nesse coletor a parte maior fica para baixo. Ó, montou, pessoal. Depois você começa a fazer o aperto. E com cuidado, o aperto do parafuso não é apertar um parafuso totalmente, depois outro parafuso totalmente. Um pouquinho um parafuso, um pouquinho outro parafuso, um pouquinho outro parafuso. Porque se você apertar totalmente um parafuso, ele vai ficar um pouquinho torto. E aí o aperto que você dá no outro não vai ser tão efetivo. Então um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Perfeito, pessoal? Vocês não vão ter dificuldade. Oh, desculpa, pessoal.
Acabou andando aqui mais do que deveria. Aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos montar novamente o nosso detetor, colocamos a coluna e vamos ligar o equipamento. Vamos começar a usar direto? Não, não vai usar direto. Pessoal, cuidado. Aí liga, aquece, observa a linha de base, porque pode ter contaminação de solvente ou de alguma coisa. Depois que a linha de base ficar estável, começa a trabalhar e usar o seu equipamento. Tá bom? Aí, pessoal, eu vou falar para vocês de um outro item que é a troca do jet. Essa troca do jet, eu só consegui um filme, mas eu não consegui ele completo. Eu procurei um para ajudar vocês. Mas eu vou mostrar para vocês uma parte dele, tá? E depois é só você fazer a parte reversa. Aqui vai mostrar ele desmontando. E para montar, nós vamos fazer todo o procedimento de forma reversa. Pessoal, por que nós trocamos o jet? Porque ele suja também. Um dos principais sinais de que seu jet está contaminado é quando você, no meio da injeção, ele começa a salvar o sinal, aí apaga a chama. Toda vez que isso começar a acontecer, é bem provável que o seu jet está sujo. Então, o que a gente faz? Ou a gente tira o jet, tá certo? Tiramos o jet, colocamos ele no ultrassom com solvente e limpamos, ou a gente troca o jet. Dependendo do tipo de produto, do tempo ou do tipo de sujeira, às vezes é difícil de você limpar, mas normalmente dá para limpar. E tem aqueles fiozinhos de metal que você passa para tirar. Mas geralmente você vai olhar a ponta, você pode olhar contra a luz, se ele estiver sujo, você vai ver a sujeira. Ou você não vê a luz do outro lado, ou você vê só uma parte da luz. E essa parte que você vê, ela não está redonda, você vai ver que ela tem uma imperfeição. Então, você sabe que você tem que trocar o jet. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Ele tem uma chave específica do jet, que é uma chave que ele encaixa em cima, tá? Eu acho que vai dar para mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, nós vamos tirar da mesma maneira que eu ensinei para vocês. E aí, nós vamos pegar essa chave, tá vendo, ó? Essa chave aí, ó, ela encaixa direitinho, é uma sextavada que ele encaixa direitinho no jet. Aí nós vamos desrosquear o jet. Quando ele estiver solto, ele vai estar encaixado nessa... O jet vai estar encaixado nessa ponta. Aí você dá uma mexidinha de lado assim e levanta ele devagar, tá bom? Bem devagar. Pessoal, esse é o procedimento que eu falei para vocês. Só que eu só tive a parte que você retira o jet. Depois, para você colocar o jet, é da mesma maneira. Ah, e outra coisa, toda vez que for fazer esse procedimento de troca do jet, tire a coluna, tá bom? Nunca se esqueça que a coluna vai estar inteirinha lá dentro do jet. Se você fizer isso, sem tirar a coluna, você vai quebrar a coluna lá dentro e talvez você esqueça. E aí vai ficar uma distância enorme entre a porca, a coluna e o jet. Então, tira primeiro a coluna e faz a troca do jet. Colocou no solvente, montou, ou trocou o jet, colocou um jet novo. Pessoal, tem vários tipos de jet. Para coluna empacotada é um jet, tem de diâmetros diferentes, dependendo da coluna que você estiver utilizando. Então, ó, observe o tipo de jet que você está trabalhando. Não é igual para todos. Tá certo? Essas são algumas das observações que eu acho importante. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês as fontes, né? Eu tirei isso muita coisa do site da Agilent, do YouTube e dos manuais da Agilent. Então, se vocês precisarem de alguma informação, de alguma coisa, vocês podem encontrar isso lá também, tá? E eu coloco para vocês totalmente à disposição tudo que vocês precisarem. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Geralmente eu respondo todos os e-mails, tá, gente? Às vezes só se eu estiver fora ou acontecer alguma coisa mas eu respondo. E meu telefone, vocês podem me ligar. Uma outra coisa, se vocês quiserem também participar, pessoal, vocês podem procurar como Renato Gouveia no LinkedIn. Se vocês quiserem mandar mensagens lá, eu também respondo. Muita gente me manda mensagem pelo LinkedIn. E também
Tem o LinkedIn da Catálises. É só vocês escreverem lá Catálises, vai aparecer lá o logo. Vocês podem se inscrever. Eu estou sempre publicando alguma coisa lá, de produtos, de coisas que nós trabalhamos. E quem quiser também pode seguir a gente no Instagram, tá? Tá como Renato Gouveia Catálises. E também, quem quiser, Facebook, mas aí fica ao critério de vocês. Pessoal, me coloco à disposição. Uma boa noite para todos. Eu agradeço a participação de todos vocês. E mais uma vez eu me coloco à disposição. Certo? O que vocês precisarem, entre em contato. Uma boa noite e espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Um grande abraço a todos.